Então temos aqui connosco o realizador do filme Niangato, A Língua da Amazónia, José Barahona. É um filme que já foge, digamos, ao contexto das outras duas mostras anteriores, porque na prática eu acho que é sobretudo uma produção brasileira, embora tenha a co-produção portuguesa, e nós este ano abrimos de facto, fizemos essa abertura para realizadores e produtores portugueses, também para mostrarem filmes, até porque o filme, apesar de tudo, é interessantíssimo. E embora não tenha necessariamente a ver com a cultura portuguesa, nós não deixamos de estar ligados ao Brasil, não é? E portanto isso torna-se interessante. Não sei se entretanto o público quer fazer já alguma pergunta para não começar sempre eu. Bom, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, obrigado ao Bruno pelo convite para mostrar o filme aqui. Só fazer algumas considerações. O filme é uma coprodução minoritária portuguesa, mas sim, é feito por um realizador português que tem um historial. Eu tenho um historial já de trabalho no Brasil, eu já respondo. Desde 2009, comecei a filmar no Brasil em 2006. A primeira vez que fui à Amazónia foi em 2006 e comecei a pensar em fazer este filme, foi nessa altura. E sim, tudo o que é brasileiro tem muito a ver com a nossa história, não é? Ou seja, o facto destas pessoas viverem assim hoje em dia tem a ver com aquilo que aconteceu com a nossa história no passado. Isto é na Amazónia, na região de São Gabriel da Cachoeira, que é um município que, sei lá, havia um número exato, mas são 4 ou 5 vezes maior que Portugal. É um município 4 ou 5 vezes maior que Portugal. Tem um número de habitantes muito pequeno, porque os índios estão muito espalhados à beira do rio. Não existem estradas, tem que se fazer tudo de barco. E foi filmado em 2018, né? E foi isso, foi um filme que eu quis fazer porque queria perceber como é que viviam estas pessoas. Eu fui primeiro, quando estava a dizer, filmei primeiro em 2006 um trabalho de acompanhamento de uma ONG de proteção da natureza, mais perto de Manaus, e ouvi falar desta língua Nhingatu, que é uma língua híbrida entre português e o tupi, e que tinha sido uma língua inventada pelos missionários jesuítas como forma de contacto. Eu achei que isso era um motivo interessante para ir conhecer estas pessoas e para dar a conhecer esta língua. Ela é muito falada neste município. Aliás, este município de São Gabriel da Cachoeira é conhecido como o município das 4 línguas. Eu fiz um pequeno documentário de 12 minutos que serviu como pesquisa para uns anos antes, que se chamava precisamente Município de 4 Línguas, porque é o único município do Brasil que tem 4 línguas cooficiais, que é o português, é o tucano, é o baniwa e o nhangatu. De resto, línguas oficiais no Brasil é sempre o português, não é? Portanto, é uma zona muito interessante, é uma zona muito remota. Claro, não encontramos os índios como a gente vê no Xingu, aqueles índios que aparecem mais com menos roupa e um bocadinho mais fantasiados, são os Yanomami, que depois de negociarem comigo, não é? É que se começam a pintar e que começam a vestir aquelas penas e aquelas coisas. Esses índios, na verdade, já não existem. Mesmo os documentários do National Geographic que vão ao Xingu. O Xingu hoje em dia é quase um cenário de documentários e é isso, negocia-se com os índios para eles se vestirem ou para eles se despirem, fazerem as danças que fazem, as pinturas que fazem. E no Xingu já vem contrato, eles já apresentam um contrato que pode ser em dólares ou em euros, não é? Assim, uma coisa assim. Mas é assim, é o desenrolar dos tempos. A gente também não pode querer obrigar que estas pessoas vivam
sem alguns dos confortos que nós temos, não é? Havia uma senhora no filme que me dizia que o hospital tinha sido abandonado e que precisava de ser retomado, não é? Pronto, todos temos direito a ter cuidados de saúde, educação e tudo isso. Claro que isso implica um avanço da civilização e isso é sempre um equilíbrio muito delicado, não é? Até que ponto é que a civilização pode chegar a estes lugares ou não, não é? Pronto, é difícil. A dita civilização branca, sim, desculpe. Sim. Sente-se muito que eles estejam, por exemplo, maltratados, de um certo ponto de vista de brasileiro, não serem carinhados ou não? É assim, isto é uma região muito remota, não é? Existe a FUNAI, não é? Que teoricamente tem que dar apoio e proteção a estas populações. Eu filmei isto antes da eleição do presidente Bolsonaro. E portanto, em 2018, e portanto, daí para cá isto só piorou. Não é? As notícias que eu tenho de contactos com quem eu fiquei lá, as coisas só pioraram. Sim, tudo isso, em termos de queimadas, em termos de apoios. Havia, por exemplo, quando nós entrávamos neste território de barco, passados 4 ou 5 horas, tinha um posto do exército para fiscalizar, para fiscalização, o que é que nós íamos fazer, se tínhamos bebidas alcoólicas, porque neste território não podem entrar bebidas alcoólicas, os índios têm um problema grave com a questão das bebidas alcoólicas. Enfim, grave. Isso é uma questão que eu já refleti um pouco sobre isso. É uma questão cultural, não é? Na verdade, antigamente havia muitas drogas usadas ali naquela zona pelos índios de uma determinada maneira. Eles usavam muito drogas, a folha da coca, aquelas drogas alucinogénias, a ayahuasca, precisamente, obrigado. A ayahuasca, portanto, tudo isso era muito cultural. O que acontece é que essas coisas desapareceram e foram um bocadinho substituídas pelo álcool. Eu acho que, peço desculpa, não é propriamente uma droga, é uma substância que permite aceder aos níveis de consciência para, quer dizer, nós, antigos ancestrais, nativos portugueses, não era assim que tomarem de qualquer maneira, ou tem essa percepção? Existe um ritual, não é? Existe um ritual, mas assim, mas é uma droga, no fundo, ou seja, não sei, eu não sou especialista nessas coisas, mas tudo aquilo que afeta a nossa percepção normalmente consideramos uma droga. Não estou a ser depreciativo, era uma coisa cultural, assim como a folha da coca ali naquela zona também, e no Peru e noutros países, é uma coisa de consumo cultural, não é? Portanto, mas é aquilo que nós consideramos uma droga, não é? Pois, bom, do que eu sei da ayahuasca, é uma substância que permite acesso a outros níveis de consciência para autoconhecimento, para cura, e não é para banalizar. A sociedade ocidental, porque a ayahuasca já está no Ocidente em larga escala e de uma forma muitas vezes até descontrolada, utilizada como uma droga. Mas eles não utilizavam essa substância como droga, como nós utilizamos, nós no Ocidente, para curtir só apenas e para estar, enfim, para nos alienarmos da realidade. Não é o caso. Pronto, e eu queria só perceber se eles continuam a ter esses rituais. Tem que ser com um xamã, por exemplo, a toma da ayahuasca não pode ser tomada assim à toa, porque efetivamente permite ou leva a locais do inconsciente, do subconsciente, que podem depois não ser bem geridos pela pessoa, não é? Portanto, é preciso ser acompanhada pelo xamã, e é todo um processo, um ritual de cura, essencialmente, e de autoconhecimento. Nós, ocidentais, é que não temos essa relação com as substâncias, com esse tipo de substâncias. Temos uma relação, de facto,
eminentemente de prazer, ligado a um certo prazer e a uma certa alienação, e não a outros níveis muito mais aprofundados que essas substâncias permitem. Pronto, mas achei piada. Sim, porque... sim, não, quer dizer, também não é o tema do filme. Pois, exato. Estou 80% de acordo consigo, há 20% que não estou de acordo consigo. Pois, Porque, com pronto, certeza, acho que estas coisas têm sempre um lado recreativo e também na nossa sociedade tem também um lado de autoconhecimento. Com certeza, sim. O LSD também há pessoas que são acompanhadas e que têm uma coisa têm uma perspectiva de autoconhecimento. Mas enfim, não é tema do filme. Sim, não é tema, exatamente. Sim. Claro. Não sei se alguém tem alguma pergunta específica. Pronto, senão eu avançava com a minha, mas... Ok. É mesmo para nós. É por causa do som. Pronto, aquilo que eu tenho conhecimento da Amazónia, e cada vez aparecem mais notícias que aquilo era uma grande civilização que desapareceu quase na totalidade. Eu não sei se nessa zona foi assim. Portanto, aí eu penso que houve uma influência dos jesuítas com a cultura europeia, é isso? Que se reflete na língua. Refletiu-se mais em alguma coisa, ou eles continuaram a viver tal e qual como estavam antes? Houve alguma evolução ao nível do viver em relação à natureza, que nisso eles tinham muita coisa a ensinar a nós. Mas certo que os jesuítas levaram para lá conhecimentos que eles podiam ter pegado neles e desenvolvido, não é? Nota-se alguma coisa, ou foi como o resto da Amazónia, em que desapareceu o conhecimento não só da civilização que existia, como de tudo o resto? Aquele senhor também quer fazer uma pergunta, não é? Depois eu vou responder. Então, eu acho que nestas coisas há sempre uma fusão de culturas e de conhecimentos, não é? O conhecimento indígena não desapareceu completamente. O conhecimento das plantas, o conhecimento dos rios, o conhecimento da pesca, a forma como eles vivem. Houve muita coisa que foi apagada pelos padres, principalmente em relação àquela questão da religião, do Jurupari, de tudo isso que eles estão a tentar resgatar, não é? E essas tradições, porque Jurupari de repente passou a ser o diabo quando era Deus, não é? Por isso que eu pergunto, mas não é Deus, não? Não, Jurupari é o diabo. Aquilo que para uns é o diabo, não é? Aquilo que para os católicos, os cristãos, é o diabo, para eles era um Deus. Porque são religiões diferentes, não é? Mas claro que se sente toda uma ligação à terra, toda uma ligação à natureza que prevalece, não é? Estas pessoas, para viverem nestes lugares, têm que ter uma ligação à natureza muito, muito forte, até porque não existem os barquinhos com motorzinho de popa, existem uns geradores que à noite se liga para ver televisão, para ver o telejornal e a telenovela. Eles não são completamente alienados do resto do mundo. Há muitas destas comunidades à noite têm um gerador, ligam à noite o gerador, tem lá uma parabólica, vem o Jornal Nacional e vem a telenovela, vem os jogos de futebol do Brasil e depois desligam o gerador. Pronto. Estão conectados com aquilo que é o Brasil. Eles são também brasileiros, além de indígenas. São indígenas brasileiros e têm essa consciência, não é? Não são pessoas que não sabem o que é o Brasil. Enfim, é claro que existem outros grupos que estão mais isolados e que têm menos contacto. Existem mesmo os índios sem contacto. Agora morreu um há pouco tempo, que era o índio do buraco, noutra zona da Amazónia, e esse estava mesmo sozinho, não é? E os índios isolados normalmente são aqueles que fugiram, podem ter fugido há 50 ou há 100 anos, fugiram do branco e andaram sempre a fugir, não é? Não é que eles não sabem que o branco não existe, não é? Eles sabem que o branco não existe, não querem contacto, querem estar descansados porque sofreram algum trauma, algum ataque, alguma coisa. Portanto, sim, existe muito essa fusão dos conhecimentos, não é? E de um lado e do outro, não é? Portanto, tanto vem a televisão, como agora também está a chegar a internet àquelas zonas, como muita gente vem estudar para Manaus e depois volta para as comunidades, pronto, com o conhecimento. As escolas primárias já existem nestas comunidades, portanto os miúdos aprendem a ler e a escrever português, e agora está-se a tentar recuperar também o Nhangatu com alguma força.
E o Nhangatu é um símbolo digamos, da miscigenação não só de raças como de cultura, porque os Baré foram os primeiros índios a ter contacto com os brancos, com os portugueses, porque viviam na beira do rio. Não é? Portanto, foram aqueles que primeiro tiveram contacto, foram aqueles que primeiro foram misturados. Esta mistura não foi nada pacífica, não é? Diz que o português se casou com as índias e com as africanas, não era nada assim, não é? Porque havia um português que eles lá falavam, que todos eram descendentes desse português. Na verdade, era um tipo que ia com o regatão, que era um barco que ia buscar a borracha e trocar a borracha por espelhos e por utensílios de plástico e coisas assim. E que tinha filhos em todas as comunidades, porque todas as noites dormia com uma índia diferente, então eles eram todos descendentes do... Agora não me lembro do nome do senhor, mas pronto, eram todos descendentes desse senhor. Mas é assim, é uma mistura muito grande, e o próprio Nhangatu é uma mistura, porque os Baré, como foram os primeiros a ter contacto com os portugueses e depois mais tarde com os brancos brasileiros, perderam a sua língua original, não é? E, portanto, adotaram o Nhangatu como a sua língua de resistência. Acho que aquele senhor queria fazer uma pergunta. Só mesmo para fechar, talvez em cima da hora do outro. Ok. Sim. Não faz mal. Ok. Se forem rápidas, talvez dê tempo. Não é necessário. É necessário por causa do som. O tempo foi casual, aquele cinzento ao longo de todo, e depois no final é que apareceu o sol. Foi casual, era da estação. Outra questão, a utilização do telemóvel era um contraponto à imagem, ou era mesmo para utilizar, como no princípio se deu aquele exemplo de utilizar, deles próprios filmarem e depois desapareceu ao longo do filme. Outra questão, porque é que não foram utilizados notas ou comentários da população, localização, escritos? Para além de algumas traduções, não existiu nada. E depois, quando passa à Venezuela, aqueles nativos tinham contacto com a parte... se é normal o contacto entre aquelas populações que viviam na mesma zona, mas em países diferentes, ou o facto de estarem noutro país ou falarem o castelhano não era comum. Vamos lá ver se eu me lembro das várias perguntas. Eu posso relembrar depois. Em relação ao uso dos telemóveis, ele não desaparece ao longo do filme. Uma das últimas cenas, aliás, a penúltima cena do filme é feita com um telemóvel, para mim. E, portanto, está mais ou menos doseado, não desaparece. Foi um parti-pris de linguagem, lá está, da questão da fusão e da miscigenação também das tecnologias. Que eu transpus para o filme. Ou seja, hoje em dia toda a gente filma com os telefones e filma ao alto. Isso também ajuda a distinguir as imagens do filme que são feitas com o telefone, porque são ao alto, com as imagens do filme que não são feitas com o telefone, que são horizontais. Não é? E como essas imagens de telemóvel hoje em dia estão cada vez mais agarradas à realidade, é aquilo que a gente vê na internet, ao alto, eu achei que poderia ser interessante. Eu próprio usei, como se vê no filme, usei muito o telemóvel. Não era a questão do uso do telemóvel, porque aí estou perfeitamente, agradou-me bastante os contrastes. Era a questão de utilizar o telemóvel. No princípio utilizou o telemóvel para eles próprios, aliás, sim, já eles ia próprios chegar filmarem. Sim. Okay. Sim. Pronto, isto numa questão de linguagem, numa questão de conteúdo, era a ideia de dar uma câmara também às pessoas, para elas próprias poderem filmar algumas coisas que achariam interessantes para o nosso filme. Ou seja, era um bocadinho fazer uma espécie de maior democratização da câmara. Claro que eu sou sempre o autor do filme, eu é que trouxe o material para a montagem, mas era também tentar trazer um bocadinho o que é que lhes interessava, qual era o ponto de vista deles, o que é que lhes interessava deles como ponto de vista para me darem a mim para fazer um filme sobre eles. Não é?
Quando eu dou o telefone, por acaso aquilo aconteceu espontaneamente, mas quando eu dou o telefone ao rapaz que me diz que quer entrevistar um de nós, eu digo, entrevista-me, eu queria saber o que é que ele queria saber sobre mim, não é? Ou o que é que ele poderia saber sobre mim. Portanto, essa era a intenção do uso do telefone também, não é? Como uma câmara que se pode dar aos personagens e construindo assim algumas cenas. O tempo foi muito chuvoso, há muita água, não se vê a diferença porque está sempre tudo muito cheio, mas há casas que estão debaixo da água, portanto os céus estavam sempre um bocadinho carregados. Nós estivemos numa época de muita cheia, e por isso há uma luz mais difusa, e no início do filme também aparecem dias mais claros, sim. Depois ajude-me a responder à sua pergunta. Os comentários. Eu não achei necessário as localizações. Não achei necessário. Acho que é importante localizar que é a zona de São Gabriel da Cachoeira, que acho que fica claro, e a zona da Cabeça do Cachorro, no norte da Amazónia, perto da fronteira com a Venezuela. Isso vê-se uma vez no mapa do GPS, vê-se no mapa também que se mostra no início do filme. Não me pareceu assim absolutamente necessário pôr legendas. Aliás, não me apetecia nada pôr legendas no filme, nem com o nome das pessoas, nem com isso depois aparece no fim identificado, nem com o nome dos lugares. Assim, não é importante o nome daqueles lugares. Aqueles lugares são importantes em si porque existem. Eles são todos relativamente parecidos. Portanto, não me pareceu assim. Não me pareceu. Não fiz nada. Não, foi lá atrás. Não sei o que é que se passou. Okay. Não sei se respondi a tudo. Faltou mal. Das comunidades da Venezuela e do Brasil. Sim, há contactos e há uma fronteira que é muito permeável, não é? Aquela zona era a zona, quer dizer, quando se vai pelo rio, a fronteira, existe um posto de fronteiriço, existe uma base militar na fronteira pelo rio, mas pela floresta não há fronteira, não é? E existem outros braços de rio mais pequenos que as pessoas podem passar. E, aliás, falar em drogas outra vez, aquilo era a região onde as Farc atuavam, e as Farc vinham às compras ao Brasil, à zona de São Gabriel da Cachoeira, e também se faz ali muito tráfico de cocaína da Colômbia para o Brasil, por ali. Isto para dizer que as fronteiras são muito, muito permeáveis. Mesmo nós passámos, não tivemos nenhum carimbo no passaporte, embora tivéssemos ido lá aos postos militares, quer de um lado, quer do outro. E sim, eu encontrei uma família brasileira a viver na Venezuela, salvo erro. E eles falam Nhangatu, não é? Mas claro que na Venezuela e na Colômbia, mesmo os indígenas, a língua principal é o castelhano, a segunda língua, não é? Ou a primeira, não é? Digamos assim. Mas é bastante permeável. Como em todas as regiões fronteiriças, e como em todas, e mais numa região fronteiriça em que a fronteira não é muito definida, não é? Não existe. É como hoje aqui a fronteira de Portugal e Espanha já não é tão definida, já foi mais, não é? Agora já é mais permeável. Ali no meio da selva não existe sequer uma linha, não existe nada. Pronto, as pessoas passam, há partes do rio em que se passa perfeitamente. Portanto, existe uma cultura, os grupos étnicos são os mesmos. Eu encontrei muitos imigrantes entre aspas, ou seja, pessoas do Brasil que tinham ido viver para a Venezuela ou para a Colômbia, e o contrário também se encontrava em São Gabriel da Cachoeira, muitos indígenas que falavam como primeira ou segunda língua espanhol. Portanto, há ali uma mistura. Quando estive no hospital, uma cena do filme em que eu fico doente, eu tinha comigo uma senhora venezuelana que estava com malária na mesma enfermaria que eu estava.
Portanto, é muito comum essa, digamos, essa estrutura, essa permeabilidade e essa troca ali. As fronteiras não são tão estanques. Ok. Estamos muito em cima da outra sessão, mas se for rápido, talvez consigamos. Sim. É? Respondido. Pronto. Eu também tinha aquela do telemóvel, portanto também está ótimo. Pronto, portanto, nesse caso, obrigado novamente à presença do José Barahona. Nada, obrigado. E a seguir, então, temos o Simão Chama, que também está a realizadora presente. Pronto, vou dizer 18h35 para também fazermos um intervalinho um bocadinho maior. Pronto, até já. Muito obrigado. Obrigado.